Então, vamos agora para o cálculo das áreas. Começar pela área do quadrado. Então, o quadrado, todas as medidas dos lados de um quadrado são iguais. Então, todos os lados do quadrado possuem a mesma medida, certo? Então, se aqui é lado, aqui também é lado, né? Como é que eu calculo a área? Vai ser lado vezes lado. Ou a área é igual a lado elevado ao quadrado, porque lado vezes lado é lado ao quadrado. Aí você escolhe o que você acha melhor, tranquilo? Num retângulo, a gente tem o B, que é a base, e o H, que é a altura. Como é que eu vou calcular a área? A área é igual a base vezes a altura, tranquilo? Então, é assim que a gente calcula a área do retângulo. Base vezes a altura. Paralelogramo. Olha o que acontece no paralelogramo. Eu posso recortar o paralelogramo. Nem vou usar régua. Eu posso recortar um paralelogramo de forma que ele vire um retângulo, ó. Eu vou pegar essa partinha vermelha aqui, eu vou recortar e aí eu vou colar aqui. Não virou um retângulo, ó? Com a base B e a altura H, que é a mesma a altura do paralelogramo é a mesma altura do retângulo. Então, calcular a área do paralelogramo, a gente vai usar a mesma fórmula para a área do retângulo. A área também é base vezes a altura. Então, se aparecer para calcular paralelogramo, base vezes a altura também. O que vai mudar? Vai mudar agora o triângulo. Por quê? Eu posso desenhar um triângulo dentro de um retângulo. Então, ó, posso fazer ele ficar dentro de um retângulo. A base desse triângulo é a mesma base do retângulo verde, ó. Esse retângulo verde aqui que eu estou fazendo. Base desse retângulo verde tem a mesma base do meu triângulo. E a altura do retângulo verde tem a mesma altura do triângulo, que aqui tem o mesmo valor da altura, ó. A altura é o mesmo. É a mesma, entendeu? Mas observe o seguinte, ó, que a área do retângulo é o dobro da área do triângulo. Por quê? Essa parte aqui, ó, que eu pintei de verde aqui, ela é igual a essa daqui. Então, ó, essa parte aqui, eu vou marcar ela como 1, beleza? Olha só, a parte 1 e a parte 2 tem a mesma área. Por quê? Se eu pegar essa parte 1 aqui, ó, tá vendo? Vamos supor que seja uma folha de papel e dobro ela se encaixa perfeitamente, não encaixa? Isso acontece porque essas duas partes possuem a mesma área. E essa outra parte aqui, ó, que eu vou chamar de 3, tem a mesma área da parte 4. Pelo mesmo motivo, ó. Se eu pegar aqui essa ponta e dobrar, ó, vai ser a mesma área. Eu vou pegar aqui com o papel. Tentar, é que no caso no papel eu teria que recortar ele e a câmera também vai ficar complicada. Mas lembra que teve uma aula que eu mostrei para vocês com papel na sala de aula? Depois vou ver se eu consigo mostrar depois para vocês. Mas aqui pelo desenho dá pra ver, ó. Finge que é uma folha de papel. Se eu pego essa ponta e dobro ela pra cá, ó, tem a mesma área que se eu pegar essa e dobrar pra cá. Aliás, essa área aqui, ó, essas duas áreas aqui, essas duas regiões têm a mesma área, não tem? E essas outras duas também têm a mesma área, ó, tá vendo?
Então, significa o quê? Que o retângulo tem 2 vezes a área do triângulo, né? Porque o retângulo tem essas 4 partes, entendeu? Essa tem a mesma medida dessa e essa tem a mesma medida dessa, né? Se eu somar 3 com 1, o resultado é o mesmo que se eu somar 4 com 2, né? Então, se eu somar tudo, eu tenho retângulo, e se eu pego a 2 e a 4, eu tenho a metade, né? Ou seja, a área do triângulo vai ser a área do retângulo dividido por 2. Mas a área do retângulo não é base vezes altura? Então a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, porque é a metade. Aí a gente vai para o losango, que o raciocínio aqui é o mesmo. Ó. Eu posso desenhar esse losango dentro de um retângulo, que eu vou colocar em azul. Quais são os elementos de um losango? A gente tem esse segmento vermelho que é a diagonal maior e o segmento verde que é a diagonal menor, beleza? E vocês percebam que esse losango está dentro de um retângulo que tem como base a diagonal maior e a altura diagonal menor. E aí o que eu vou fazer, ó? Essa área azul aqui tá fora do losango, tá vendo? Isso que eu vou pintar de azul. E o que eu não pintei de azul tá dentro, não é? Então, ó, vou numerar essas partes. Essa aqui é a parte 1. Essa daqui vai ser a parte 2. A parte 3. E a parte 4. Parte 5. 6. 7 e 8. Então, o meu retângulo tem as 8 partes, não tem? Perceba que todas essas partes têm a mesma área. Então, o retângulo tem 8 partes. E o losango tem só 4 partes. Então, vocês concordam que a quantidade de partes do losango é a metade da quantidade de partes do meu retângulo? Então, como é que eu calculo a área do losango? Vai ser a metade da área desse retângulo. E a área desse retângulo vai ser base vezes altura, não é? Só que a minha base é a diagonal maior, que é o desão, e a minha altura é a diagonal menor. Então, essa aqui é a área do retângulo. Mas eu quero a área do losango, que é a metade, não é? Então, vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. É assim que eu calculo a área do losango. E o trapézio, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um trapézio idêntico a esse que eu coloquei e colocar ele de cabeça para baixo aqui, coladinho. Vou fazer isso agora, vou dar uma pausa e depois eu volto. Pronto, ó, desenhei aqui um outro trapézio idêntico, só que virado de cabeça para baixo. E vocês estão vendo que se eu juntar os dois trapézios eu vou ter um paralelogramo. E nesse meu segundo trapézio, ó, esse segmento aqui é a minha base menor, né? E o de cima é a base maior. A altura continua sendo a mesma, né? Então, qual é a base do meu paralelogramo? A base do paralelogramo é a soma dessas duas bases aqui, ó. Tá vendo? A base maior com a base menor. Eu tenho que somar as duas para eu ter a base do paralelogramo. Então, o paralelogramo é tudo, ó. Base maior mais a base menor.
né? Só que como é que eu vou calcular a área desse paralelogramo? É a base do paralelogramo vezes a altura do paralelogramo. Então a área vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes a altura. Essa é a área do meu paralelogramo, certo? Só que eu não quero a área do paralelogramo, quero a área do trapézio. E esse paralelogramo é formado por dois trapézios, não é? E eu só quero um trapézio. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2, porque se eu dividir a área do paralelogramo por 2, aí eu vou ter a área de um trapézio. Então eu vou pegar essa área aqui do paralelogramo, base maior mais base menor vezes a altura, e vou dividir por 2, que aí eu vou ter a área do trapézio. Beleza. Uma revisão rápida, né? Que não dá para eu ficar aprofundando muito na revisão, tá? Qualquer dúvida depois do testezinho, vocês podem perguntar quando for fazer a revisão do simulado. E agora a gente vai para os volumes. Então, a gente tem que saber basicamente o volume do cubo e o volume do paralelepípedo. O cubo, todo cubo tem uma aresta, entendeu? Um valor para aresta, e todas as arestas do cubo possuem a mesma medida. Então, para eu calcular o volume do cubo, eu vou pegar e é como se eu multiplicasse as três dimensões, ó. Comprimento que tem medida a largura que tem medida A e a altura que tem medida A também. Então vai ficar A vezes A vezes A, que vai dar o quê? A elevado ao cubo. Para eu calcular o volume do cubo, eu vou pegar o valor da aresta e elevar ao cubo, certo? Ou se vocês preferirem fazer aresta vezes aresta vezes aresta, tá ótimo. É assim mesmo. E o paralelogramo, a gente vai ter valores diferentes. Então, a gente vai ter um valor A para a largura, um valor B para o comprimento e um valor C para a altura. Como é que vai ficar o volume do paralelepípedo? Vai ser A vezes B vezes C. Aí a gente calcula o volume do paralelepípedo.